Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus envolva-nos a todos nós, conectados, presentes nesta reunião online e com o pensamento voltado para Deus e para Jesus, sobretudo para os seus ensinamentos. Rogo ao Pai permissão para que os benfeitores amigos possam direcionar a cada um de nós neste instante bênçãos de paz ao espírito, o alimento de que tanto necessitamos para bem proceder na nossa jornada terrena. Agradecido a Deus e a Jesus e aos benfeitores amigos, damos por abertos os nossos estudos da noite de hoje. Alegria que se renova ao nos encontrarmos em torno de mais uma página do Evangelho de Jesus. Nosso segundo encontro do ano novo, convidando-nos a fazer diferente do que fizemos até ontem, para que possamos colher resultados diferentes. E Jesus traz uma proposta de um jeito novo de viver a vida, orientando para que nós nos alinhemos aos seus ensinamentos, que ainda encontramos bastante dificuldade. Mas é a tarefa de todos nós aqui reencarnados na Terra, um planeta de provas e de expiações. E a proposta de Jesus é para a humanidade. Acontece que o que ele propõe, desde aquela ocasião, incomodou muito, porque ela propõe fazer diferente. Isso pressupõe mexer naquilo que estávamos acostumados e trazendo para o hoje, estamos acostumados. E é preciso corrigir a rota e muitas vezes corrigir comportamentos, eliminar vícios. Isso não é tão simples assim. Daí Jesus propõe o que fazer e como fazer para que nós exercitemos até que isso se torne um hábito em nossas vidas. E no meio desse contexto, cá estamos nós outra vez, reencarnados. E nos deparamos com situações aflitivas, que é o tema do nosso capítulo em estudo. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, que tem o título Bem-aventurados os aflitos. Nós já estudamos a parte primeira, com uma reflexão sobre como nos sentirmos bem-aventurados sofrendo. E buscamos compreender que tudo tem uma razão de ser. Nós não estamos passando pelas aflições que passamos por obra do acaso ou por injustiça de Deus. Então, nós estudamos justiça das aflições e causas atuais. Nós vimos que muitos dos sofrimentos pelos quais passamos, muitas vezes nós damos causa ou agravamos na vida presente por descuido, por desleixo ou por desobediência à lei. Quando nós infringimos a lei, nós sofremos as consequências. Então, muitas das aflições, muitas delas, nós damos causa no hoje. Nós estudamos isso. Então, são duas as causas: causas anteriores e das causas atuais. As causas atuais nós já estudamos semana passada. Hoje nós vamos estudar causas anteriores das aflições. Fique até o finalzinho, que lá no final todos nós vamos trabalharmos juntos, em oração. Juntos, estabelecer aquela sintonia, aquele canal com a fonte divina, para que do alto todos nós recebamos as bênçãos de que necessitamos. Jesus disse: pedi e recebereis. Nós vamos fazer isso juntos. Muito bem, então vamos lá. Causas anteriores das aflições.
É o tópico de hoje. Ainda a alicerçar a reflexão e o estudo de hoje, ainda alicerçados no texto bíblico, lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Diz assim: bem-aventurados, tu é, felizes, aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Então vamos lá. Estas aflições às quais nos referimos, nós vamos focar especificamente aquelas causas que são anteriores à nossa existência presente. Porque há males que nos acometem e que, pelo menos aparentemente, nós não enxergamos, onde demos causa na presente existência. Por exemplo, perda de entes queridos, uma enfermidade que a criatura apresenta logo ao nascer, incurável, idiotia, sem falar de outras ocorrências como fenômenos que acontecem, e tudo estava fluindo maravilhosamente bem, e de repente houve lá um infortúnio, que a criatura não deu causa, e cessa a vida. Outra situação, pessoas, seres, totalmente infelizes, destrambelhados, com limitações, muitas vezes nascem junto com outras pessoas absolutamente normais, em condições favoráveis, confortáveis. Por que será que isso acontece? E aquelas crianças que sofrem desde o nascimento e morrem muito cedo. Que fizeram essas almas nesta presente existência para suportar aquelas angústias, aquelas aflições, aquelas dores deste mundo? Por que será que isso acontece? Irmãs, irmãos, não há injustiça. No estudo da primeira parte, nós vimos que Deus é justo e que, sendo Ele justo, e tudo tem consequência, ou seja, nós demos causa, então essa causa deve ser justa. Então, não há injustiça. O que há é uma lei que muitas pessoas ainda têm dificuldade de compreender e que se cumpre independentemente do entendimento, da aceitação, de concordar ou não. É a lei de causa e efeito. Tudo tem consequência. Tudo o que está acontecendo comigo, com você, conosco de uma maneira geral, com as pessoas em geral, nós demos causa em algum tempo, em algum lugar. Não fosse este esclarecimento que a doutrina nos traz, ficaria difícil compreender a justiça de Deus. E Deus é justo. E Ele nos oferece a oportunidade para repararmos. E isso é extraordinariamente belo. O que vale dizer que as angústias, as aflições, as dores, as misérias, que hoje nos acomete, tem uma causa anterior. Porque se eu faço um retrospecto, viajo no tempo, volto desde o início da minha presente existência e chego à conclusão de que eu não dei causa àquilo que estou sofrendo, então eu dei causa noutro tempo, em outra existência. E aí, de novo, sendo Deus justo, essa causa deve ser justa. Ou seja, eu não estou pagando a conta de terceiros. Esta conta que me foi colocada sobre a minha responsabilidade, ela é minha mesmo. Porque a lei é implacável. Deus não erra.
Tudo bem até aqui? Se eu não enxergo uma causa na existência presente, onde está essa causa? Em vidas anteriores, precedentes. Sabendo disso, e concluindo que a lei se cumpre, porque é uma lei natural, a lei do retorno, causa e efeito, ação e reação. Tudo tem consequência. Há todo um sistema em movimento e nós não há como nós mudarmos isso. Não há. Portanto, ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém, consegue fugir da responsabilidade dos seus próprios atos. Não consegue. Pode ocorrer de nós estarmos quitando débitos de vidas passadas? Sim, porém não necessariamente, porque muitas vezes nós escolhemos algumas provas para o nosso próprio progresso. Mas invariavelmente nós estamos expiando, ou seja, pagando conta de outra época, onde mais rebelde, mais endurecido, desobedecendo a lei, infringimos e contraímos dívidas com outras pessoas e agora retornamos para o ressarcimento necessário. Então, é preciso, sabendo disso, é preciso tomar muito cuidado para que hoje, com esse conhecimento, não venhamos a deixar, né, de fazer bem a nossa parte, porque isso pode resultar em aumento de dívida para a próxima existência. Em outras palavras, que tal fazer bem aquilo que nos foi confiado, aquelas tarefas, aqueles compromissos, nesta existência? Para que a gente possa deixar esta existência com a alma leve, tranquila, serena, consciência em paz, de haver realizado o melhor. Porque noutros tempos era rebeldia. Rebeldia que nós testemunhamos muitas vezes nos trabalhos mediúnicos. Quantas criaturas atendemos na reunião mediúnica lamentando o seu estado de sofrimento e botando a culpa em Deus. Não é o nosso caso. Neste momento, nós já temos o entendimento de que a cada um segundo as suas obras. Não por acaso Jesus alerta para que nós façamos todo o bem que pudermos fazer enquanto estivermos aqui a caminho. Sobretudo, os ajustes a parar arestas na vida de relacionamento. Nós já estudamos aqui em um outro capítulo, quando ele fala: reconciliai-vos o mais depressa possível, enquanto estáis a caminho. Se eu não fizer isso, chega a hora da partida e eu saio devendo. Então, nós suportamos hoje, ou seja, nós passamos hoje pelo que nós fizemos outros passarem. Porque, na medida em que as encarnações sucessivas vão acontecendo, nós vamos sendo colocados em um contexto análogo, semelhante àquele que nós fizemos o outro passar. Exemplo: se a criatura for uma pessoa dura e desumana, ela será tratada duramente com desumanidade. Se for uma criatura muito orgulhosa, ela poderá nascer sobre uma condição humilhante. Se ele foi avarento, egoísta ou fez mau uso da fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Agora, é claro, na medida em que nós nos empenhamos e nos esforçamos, nós vamos aliviando, atenuando o peso dessas faltas com o trabalho na obra do bem. E esse trabalho na obra do bem é a partir de pequeninas coisas, a construção de bons hábitos no trato diário com o outro. Eu me recordo de vários irmãos que nós atendemos na reunião mediúnica, em que, trazidos à reunião mediúnica, e diante daquelas cenas e daquele quadro, onde ele
foi convidado a recordar por que ele está passando pelo sofrimento hoje e mostrado a ele aquelas cenas onde ele foi o autor, o causador da dor no outro. E todos eles, num primeiro momento, dizem, olha, isso não acontece comigo, não. Se eu fiz isso daí, eu nem me lembro. Então não faça, porque vai voltar para você. Aí eles dizem, não, comigo não, para mim não volta. E aí, insistem em querer fazer o mal ao outro. A proposta de Jesus é o contrário, para que nós façamos o bem. Se eu não puder fazer uma ação mais contundente, que eu faça uma prece. Ou seja, sempre dá para fazer alguma coisa. Então acontecem essas dores, essas angústias de toda sorte, e alguns chegam até a chamar de anomalias, que assim poderia ser classificada se considerássemos somente o nascer e o morrer, ou seja, desencarnar nesta existência. Poderíamos considerar uma anomalia. E aí, uma imperfeição do Criador. E não é uma anomalia quando eu considero as reencarnações sucessivas. Porque a felicidade, maior ou menor, para cada um de nós, ela está diretamente ligada à maneira como nós nos comportamos diante da obediência da lei maior. Então, se nós infringimos a lei, nós vamos sofrer. Então, aqueles que já aceitam a proposta da renovação, num planeta de provas e expiações, vai sofrer? Vai, mas vai sofrer menos, porque aceita, sabe que amanhã será melhor. Nós estudamos aqui outro dia, entende que haverá amanhã e que cada passo que eu der aqui, ele contribui para que o próximo passo seja mais suave, mais leve, mais ameno. Acontece que tem pessoas que não querem saber. É como se Deus não existisse ou se Deus fosse carrasco. Então, quando nós consideramos as existências sucessivas, logo nós concluímos que cada um recebe aquela parte que lhe cabe, que fez por merecer. E é isso que rege o princípio de justiça. Difícil de compreender. Então, aqueles companheiros que me referi ainda há pouco, que nós recebemos do trabalho mediúnico, olha, vamos rever esse seu comportamento. Se continuar insistindo em fazer o mal para o outro, vai voltar para você, em dores agravadas. E eles simplesmente dizem, não, comigo isso não acontece. E aí vem a primeira lição, com o grupo em oração, naquele momento, um campo vibratório diferenciado. Imediatamente, aquela criatura que chegou toda cheia de si, começa a sentir-se sem forças, como se alguém tivesse controlando as suas forças e minando as suas forças. Quando, na verdade, foi um exercício naquele momento de oração, de vibração, de acolhimento, de amor. Para que ele entenda que existe uma força superior comandando todas as outras forças no universo, que é o amor. Daí Jesus ter sido tão contundente, vigiai e orai. Ou seja, trabalhar, manter a mente ocupada e diante da dificuldade, ora. Jesus disse, pedi e obtereis. Então, Deus dá a oportunidade para esses equívocos, para esses desvios do caminho ao longo das existências sucessivas, dá a oportunidade a cada um, inclusive nós, ao reencarnar. Então, quando nós reencarnamos, aqueles que se arrependem daqueles comportamentos infelizes de outrora, compreendem que é da lei, ou a gente muda ou a gente sofre, escolhem esta opção, aceitam reparar o mal de outrora, numa nova existência, aceitam a proposta da renovação, estes sofrem menos. Agora, os endurecidos, rebeldes, que se revoltam contra Deus, a estes as tribulações da vida podem ser impostas. São as encarnações compulsórias que nós já ouvimos falar dela nos livros e também nas reuniões mediúnicas. Então, aos arrependidos, eles podem receber instruções, escolher esta nova proposta da renovação.
Eu me recordo de outra situação em trabalhos mediúnicos ao receber estes companheiros endurecidos, não aceitando em hipótese alguma a instrução, a orientação do Evangelho. Não aceito a reencarnação. A estes, disse-nos certa vez o amigo espiritual, que nós já havíamos estudado, a estes serão preparadas uma encarnação compulsória, porque de outra forma ele não progrediria, que é para domar o seu orgulho, aquele ímpeto, aquela agressividade. Então, tribulações podem ser expiação do passado, ou seja, estar quitando hoje débitos pretéritos, e podem ser provas também. O espírito já pode ter um nível de compreensão tão bacana que ele pode pedir uma prova para que ele progrida, para que ele cresça ainda mais, aproveite melhor aquela encarnação que lhe está sendo ofertada. Eu me recordo de um caso, já contei aqui, vou sugerir de novo a leitura do livro Renúncia, do Emmanuel, é um romance, rico em conteúdo. E tem lá um caso de um espírito que passou por aqui, teve uma vida sofrida, porém jamais desistiu das tarefas que lhe foram confiadas. Volta para a pátria espiritual como um vencedor. Ao despertar e ser preparado para novas tarefas no plano espiritual, ele é informado que pode ir para uma tarefa em outro plano espiritual. E pede para voltar e reencarnar na Terra. E diz o orientador espiritual que reencarnar na Terra, ele seria submetido a outras aflições em vários departamentos da vida. Mas ele já tinha crédito para ir para um outro plano. E por amor, para ajudar a resgatar entes queridos que ficaram para trás, claudicando no vício e no desregramento, pede para reencarnar, para ajudar outras criaturas. Então, o espírito pode escolher uma prova. E aí, nesse caso, ele vem, passa pela prova sem se revoltar. Porque, no fundo, o seu espírito encarnado tem consciência de que resistir àquelas tribulações é para o seu progresso. Então, a vida é feita de escolhas. Há casos que nem todo sofrimento refere-se às faltas pretéritas, como este caso que eu acabei de ilustrar. Então, consciente, o espírito pede determinada prova para acelerar o seu progresso. Com essa explicação, quero dizer que toda expiação é uma prova. Estou quitando débitos passados, para isso eu tenho que passar por algumas provas, algumas dificuldades na vida presente. Mas nem toda prova é uma expiação, como eu acabei de ilustrar. Algumas provas o próprio Espírito pediu, porque ele entendia, quando estava lá com a visão espiritual, antes de reencarnar, de que passar por aquelas provas iria contribuir muito para alavancar, acelerar o seu progresso nesta existência. Agora, a nossa ótica sobre as provas, sobre a dor, sobre as aflições. As provas bem suportadas, com resignação, sem fugir da raia, apagam as faltas e purificam a alma. A gente é que não entende bem isso. É como um remédio que limpa a chaga e cura a enfermidade. Eu gosto sempre daquele exemplo do bebê recém-nascido. E a mãe ali, em um estado de êxtase, de felicidade. Assim que deixa a maternidade, no dia seguinte ou no outro dia, tem que levar aquela criança para tomar uma injeção com um espeto desse tamanho. É porque ela gosta de judiar? Quer vê-lo sofrer? Não. Ela tem que levá-lo ao posto de saúde para tomar aquela injeção, porque ali tem recursos que vão prevenir enfermidades. É para aquele sofrimento temporário, para evitar males lá adiante, ou por outra, para proporcionar vida boa dali para frente. Assim, os males que nos acometem, a gente não compreende bem, mas bem suportados, sem blasfemar, sem fugir da raia, faz com que a gente adquira créditos. Agora, eu tenho que sofrer? Não. Já que a aflição ali está, que a gente lute, porque cada aflição superada é motivo de alegria.
Estudamos isso na primeira parte. Então, quanto mais grave ou maior a quantidade de males realizados outrora, mais doída a provação na vida presente. Agora, e por que a gente não se lembra disso? Por que a gente não se lembra do que a gente fez? Esse esquecimento do passado, ele é providencial, necessário. Deus julgou conveniente esse esquecimento. Por que esse esquecimento é útil? Porque nós precisamos manter o foco nos nossos afazeres enquanto estamos a caminho, como disse Jesus. Cuida de fazer o que te compete fazer enquanto estás a caminho. Para quê? Para quê? Para evitar humilhações ou exaltar o orgulho. Já imaginou se nós soubéssemos o que o outro ou a outra fez, ou que soubéssemos o que um fez ao outro em vidas pregressas? Seria um transtorno muito grande. Poderia, inclusive, culminar na interferência do livre-arbítrio, causar desvios na rota, no foco do progresso nessa existência e perturbações ao espírito. Então é necessário esse esquecimento, que é momentâneo. Eu me recordo que li algum tempo atrás uma frase de Chico, e isso está em uma de suas obras, ditadas por André Luiz, que nascestes no lugar certo, com as pessoas certas e com os recursos necessários para bem proceder ao longo desta existência. E é muito bom que a gente entenda isso. Porque quando eu aceito a proposta de Jesus, que eu devo fazer o meu melhor, ali com os recursos disponíveis, e nós temos o de que necessitamos para fazer bem, realizar bem a nossa existência. Consciência em paz é a melhor coisa que tem na vida. Então o espírito frequentemente volta. Ele nasce naquele meio em que já viveu, já esteve relacionado com essas pessoas outrora. Por que isso? Para reparar aquelas faltas, os equívocos, o mal que muitas vezes fizemos àquelas pessoas no outro tempo, e agora voltamos para fazer diferente. Começo da nossa conversa de hoje. Fazer diferente. Jesus propõe que façamos diferente. Então, meus irmãos e irmãs, temos o que precisamos, o de que necessitamos para progredir. A voz da consciência e as nossas tendências instintivas, elas nos dão a conhecer o que nós devemos trabalhar nesta existência. Por quê? Porque nós trazemos na nossa bagagem, ao nascer, nós trazemos o ranço daqueles vícios adquiridos outrora. Então, cada existência é um novo ponto de partida. E nós devemos concentrar a nossa atenção nas nossas tendências, sim. Elas são os indícios daquilo que nos resta corrigir nesta existência. Eu me recordo, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita há cerca de 40 anos atrás, queria muito saber sobre existências anteriores. E era curioso que eu encontrava muita gente que também queria saber. Até que um dia eu li uma página do Emmanuel, e que agora vejo está aqui no capítulo 5 do Evangelho. Algo mais ou menos assim. Quer saber quem você foi? Como procedeu? Analise as suas tendências hoje. E aí eu confesso a vocês, eu nunca mais quis saber de fazer regressão para querer saber, ficar vendo sobre o passado. Se eu não soubesse, tiver algumas informações e não souber lidar com elas. Então é melhor que pelas tendências a gente corrija a rota e
tenha certeza de que está fazendo a sua melhor dedicação, seu melhor empenho. E é isto que conta. Na balança da justiça divina, o que conta, o que nós estudamos lá no capítulo 17 mesmo? O esforço que fizermos para domar as más inclinações. Então, esses indícios, a gente tem algumas pistas. Impulsividade, agressividade, intolerância, impaciência. E eu pus 3 pontinhos, cada um pode completar a frase. E aí a gente já sabe o que a gente tem que trabalhar, ou deve trabalhar, para sair vencedor dessa existência. E ó, se nós, zerar, nós já é uma garantia de que nós vamos sair no lucro. Nós vamos sair daqui já numa rota de vencedor. Então a voz da consciência nos adverte o que é bem, o que é mal. E isso nos dá a força para resistir às más tentações, como diz lá no capítulo do Evangelho, lá no capítulo 17, no item 4, as más inclinações. Agora, a lembrança do passado que nós não nos recordamos agora, essa interrupção ela é momentânea. É um esquecimento temporário, somente durante a vida corpórea. Quando nós voltarmos para a pátria do espírito, nós poderemos acessar as vidas passadas. É possível, perfeitamente. Desde que acessar essa memória contribua para o nosso progresso. Não é só porque eu passei para o outro lado que eu já vou buscar esses acessos. Mas é possível. É semelhante ao que acontece conosco quando nós dormimos. Nós não nos lembramos do que aconteceu nesse lapso. Eu dormi e acordei no outro dia. 5 horas, 6 horas, 7 horas da manhã. Nesse intervalo, eu não me lembro de nada. Mas quando eu acordo, eu me lembro do dia anterior, dos dias anteriores, da semana anterior, do mês passado, de nossas realizações. O mesmo se dá quando nós voltamos para a pátria do espírito. Nós podemos acessar estas memórias sempre que elas forem necessárias e importantes para o nosso crescimento. Por essas e outras, é muito importante que nós exercitemos a resignação. O que é isso? É a aceitação, é o consentimento do coração, é não se revoltar diante das aflições e das adversidades. É aceitar aquelas situações que nos são postas nos caminhos da vida e eu não posso mudar, mas elas têm uma razão de ser. Então, resta a mim lutar, trabalhar para a superação. E a cada superação, uma alegria. Cada superação, uma alegria, celebra, agradece a Deus. Nesse momento, sente-se mais fortalecido para os próximos passos, para os próximos desafios, porque são eles que nos fazem crescer. Então, o que fazer? Lutar. Sim, é isso mesmo. O que significa reunir os recursos que Deus nos deu e prosseguir a marcha, sem lamentações. Em outras palavras, diz Allan Kardec, neste texto deste capítulo, em algum lugar deste capítulo, algo assim: vos deveis considerar felizes, porque as vossas dores neste mundo, atualmente, são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Ou seja, cada sucesso, cada empenho, cada vitória, eu já colho as alegrias desde já. Só que os créditos são cumulativos. Quando eu cumprir a minha tarefa aqui e partir para a pátria espiritual, nós vamos chegar lá felizes por ter feito o nosso melhor. Sem a lamentação, sem blasfemar, sem a revolta, que não ajuda em nada e ainda atrapalha. Então, aquela frase, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Agora começa a fazer sentido. Eu já contei aqui que quando eu li esta frase pela primeira vez, eu fiquei muito incomodado. Hoje eu entendo que se não houvesse a dor, não buscaríamos o remédio. Não
não procuraríamos nos corrigir. Portanto, irmãos e irmãos, a lei se cumpre. A lei não vai mudar só porque eu não concordo, eu não entendo, eu não aceito. A lei divina ou natural segue o seu curso, como a marcha cadenciada do tempo. Não volta atrás. Nós é que devemos aproveitar cada segundo, cada momento, cada oportunidade de realizar o bem, o nosso melhor. Então, ela se cumpre independente da nossa vontade. Somos e seremos sempre responsabilizados pelos nossos atos. Aos atos bons, o crédito; aos maus, a responsabilidade. Haveremos de ressarcir, prestar contas. Então, muitos se revoltam como se fosse um castigo de Deus, e não é. É a lei que rege o princípio de justiça em ação. Tem alguns espíritos na reunião mediúnica, irmãos sofredores, que chegam em grave estado de sofrimento, que exigem de Deus uma reparação. Se você é Deus, por que você me deixou nessa situação? Como se a culpa fosse de Deus, das escolhas equivocadas que a criatura fez em outras épocas. Estou dando esses exemplos porque muitos, enquanto estavam encarnados, sequer imaginavam essa possibilidade. Então não admitiam que alguém lhes dissesse isso. Agora, desencarnados, descobrem que a vida depois da vida, continuam vivos. E aí tem dificuldade em aceitar aquilo que não quiseram aceitar outrora. Daí vem o amor incondicional do Pai Criador, oferecendo a oportunidade da reparação, sim, mas não do jeito que eles querem. Através de uma nova existência, onde a criatura vai voltar naquele meio onde estabeleceu vínculos e contraiu débitos para ressarcir. Então, compreendendo um pouquinho melhor esta questão da dor. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Sinto dor, vou buscar um medicamento, um recurso para aliviar a dor. Faço o tratamento, colho melhoria, superação, alegria, gratidão a Deus. Se não fosse a dor, não haveria esse caminho. E aí, nós vamos aos pouquinhos construindo a nossa felicidade possível, como diz os espíritos instrutores, tanto quanto pode ser possível na face da terra. Então, o homem pode abrandar ou aumentar a dor, a angústia, as amarguras das suas provas, pela maneira como ele encara a vida terrestre. Questão de ponto de vista. Primeiro, considera a vida espiritual, ou seja, aqueles que consideram a vida espiritual entendem que vai passar. Com esse entendimento, ele persevera e assim sente-se encorajado e vai à luta, ao invés de lamentar. Trabalha para educar seus desejos, contenta-se com sua posição e assim alcança calma e resignação e segue firme na jornada que o Pai lhe confiou. Esse comportamento contribui para uma boa saúde física e mental. E hoje em dia nós já vemos que a ciência mostra isso, que a gratidão, a oração produzem substâncias benfazejas. Nós estudamos isso aqui outro dia. E aquele que se revolta, que considera a existência terrestre apenas um evento, do momento do nascimento até o momento da morte, do desencarne, vive um verdadeiro inferno. Porque ele revolta-se, lança energia tóxica na própria circulação. Sem contar que com esse comportamento distancia-se da conexão com a energia espiritual benfazeja. Então, quando tudo estiver muito difícil, irmãs e irmãos, faça uma prece, busque o encorajamento, dê mais um passo, aguenta mais um pouquinho, dá mais um passo. Mais umzinho. Sabe por quê? Muitas vezes, o que faltava era meio passo. Eu disse aqui outro dia que eu fico triste quando eu ouço pessoas dizer, eu vou desistir. Mal sabia ela que se tivesse suportado mais um pouquinho, estava faltando meio passo.
De modo que se ela der mais um passo, um novo patamar. E quando a gente galga um novo patamar, a alma sente uma alegria imensa. Então, companheiros, irmãos e irmãs, dizem os benfeitores, e Allan Kardec nos convida à reflexão. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas desse mundo e levar o homem a moderar seus desejos, contentar-se com sua posição, sem invejar a dos outros, a fim de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Assim ele obtém nisso uma calma e uma resignação, que são úteis à saúde do corpo e da alma, como eu dizia ainda há pouco. Ao passo que pela inveja, ciúme, ganância, se tortura voluntariamente e aumenta assim as misérias e as angústias da alma em sua curta existência. Diante desses esclarecimentos, o que fazer, irmãs e irmãos? Use o bom senso. Nós já entendemos esta lei, a proposta de Jesus, e que a doutrina vem nos ajudar a destrinchar para compreender melhor, que a cada um segundo suas obras. Que o que Jesus propõe nada mais é do que exercitar a lei de amor e honrar os compromissos assumidos, que muito contribuirão para a nossa própria evolução. Em outras palavras, carregue a sua cruz. Fazendo aqui um paralelo com a cruz que foi colocada nos ombros de Jesus. Então, carregar aqui a cruz é uma metáfora para dizer: honre os seus compromissos, enfrente os desafios, exercite a paciência, a tolerância, a compreensão, a solidariedade, o companheirismo e, sobretudo, perdoe. Porque quando você perdoa, você liberta-se das amarras daquilo que estava te fazendo mal. Numa palavra, ame. Faça ao outro aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Porque para nós só queremos o bem. Então, vamos fazer o bem para o outro também. Ainda que o outro, eventualmente, na nossa avaliação, tenha nos feito mal, nós ainda assim podemos orar por esta criatura. Então, carregue a sua cruz. Cuidado para não cortá-la. Aquele pedaço que nós eventualmente quisermos cortar para ela ficar mais leve, pode nos fazer falta. Em que momento que a gente corta? Quando a gente opta por não fazer a nossa tarefa. Quando nós não perdoamos, quando nós blasfemamos, quando nós nos revoltamos. Não é? Então, carreguemos a nossa cruz inteira. Eu não sei se vocês estão vendo uma imagem, eu queria mostrar essa imagem aqui do carregar a cruz. Donizete? Ok, Donizete? Está ok. vendo bem a imagem? Isso. Então, olha só. Acompanha comigo este cidadão, carregando a cruz. Cada um tem a sua cruz. E muitas vezes reclamamos. Deus é muito pesada. Vou cortar um pedaço. É quando nós fugimos das nossas obrigações e responsabilidades. É quando nós deixamos de honrar os compromissos. Fica mais leve. Num primeiro momento, uma beleza. Mas aquele sacrifício, aquela dedicação, aquele empenho pode fazer falta. Vou cortar mais. Ficará mais fácil de carregar. Ou seja, me desobrigo daqueles compromissos que o Pai me confiou. E aí, a vida vai ficando uma beleza. Ó, este é aquele que só tem olhar para a vida, para o momento presente. Esquece que ali na frente acaba a tarefa aqui e eu tenho que passar para o outro lado da vida. Utilize suas cruzes, ou seja, você só vai atravessar se você tiver honrado os seus compromissos. Se eles tiverem ficado para trás, vai fazer falta. E agora? E agora, companheiros? Aí
vem aquele pensamento: puxa vida, poderia ter honrado todos os meus compromissos, não é? Então fica aí a proposta para a nossa reflexão. Honremos os nossos compromissos. Diante da dificuldade, carregue a sua cruz. Para tanto, alimente o seu espírito. Como que eu faço isso? Disse Jesus: pedi e obtereis. Então, ore. 2, vá ao templo, no nosso caso, ao centro. O centro não está momentaneamente aberto para as reuniões, mas nós estamos aqui, para não deixar passar batido mais uma semana sem o alimento da alma. Então, tenha tempo para Deus. 3, implante o culto do evangelho no lar. Isto é luz espiritual no ambiente. Ajuda a pacificar e a harmonizar as relações. Pratique a caridade, qualquer que seja ela, uma caridade material para aqueles que podem, é a caridade que não precisa de recursos materiais, de dinheiro, nem de outros recursos. Como, por exemplo, tempo para o outro, escutar o outro. Muitas vezes nos é difícil escutar o outro. A gente ouve, mas não escuta. E, por fim, faça caridade da língua. Cuidado com a maledicência, porque ela não ajuda e ainda atrapalha muito a marcha do nosso progresso. Era isso para nós a reflexão de hoje, para levarmos para o travesseiro e levarmos conosco ao despertar, para que lembremos sempre que a proposta de Jesus é para que nós façamos o nosso melhor. E o nosso melhor é empenho em praticar o que ele ensinou. Jesus nos abençoe a todos.